E para iniciar, então, o nosso evento Fórum de Desafios no Combate às Cigarrinhas do Milho, eu convido já Sérgio Abud da Silva, que é da Embrapa Cerrados, Transferência de Tecnologia, ele fala diretamente de Brasília. Muito boa tarde, Sérgio, como vai? É uma satisfação muito grande estarmos aqui, né, com esses especialistas para poder debater esse assunto que considero, no momento, um assunto de grande relevância para o agronegócio brasileiro. Uma excelente oportunidade para nós. Sérgio, eu agradeço a sua presença. Nós já estamos já há quase 2 semanas falando especificamente sobre a infestação, o aumento da população das cigarrinhas, principalmente em lavouras do sul do país, trazendo, claro, o agravamento da produtividade, na baixa produtividade na produção de milho com as doenças que essas cigarrinhas transmitem. Nesse sentido, Sérgio, a mensagem que nós queremos deixar para os agricultores é como conhecer melhor o problema e saber o que fazer para evitar prejuízos, né? Temos um contexto do mercado de milho em 2020, 2021 e a produção de milho o ano todo, quer dizer, como solucionar esse problema, Sérgio? Fred, nós vamos ter oportunidade de entrar em detalhe, né, ao longo desse nosso fórum, desse nosso debate, e eu gostaria de, para começarmos, a gente tentar entender melhor o cenário que nós estamos passando hoje, né, que é uma demanda crescente pelo grão, né, milho. Você vê, o país todo tem o milho como uma cultura extremamente importante. Eu trabalho com soja há muitos anos e o milho é, para o Brasil, uma cultura de extrema relevância nessa dobradinha com a soja. Ele é importante para a quebra do complexo de doença na soja, do complexo principalmente de plantas daninhas na soja. Ele é oportunista dentro do nosso negócio na questão da segunda safra, né? Porque o Brasil, nessas nossas áreas tropicais, nós temos condição de fazer 2 safras, coisa que algumas regiões do mundo não têm essa oportunidade de fazer. Nós temos as nossas áreas irrigadas, né, que entra também com o milho como uma cultura de grande importância dentro do manejo nas áreas. E nós não podemos esquecer que a demanda por milho no mundo é crescente. E, assim, a tendência é aumentar ainda mais, né? Isso acaba, de alguma forma, fazendo com que os preços sejam extremamente atrativos e os produtores eles fazem o que eles fazem de melhor, né? Que é plantar o milho. O problema é que, como você muito bem disse, nós temos uma série de pragas e doenças nessas nossas áreas tropicais no mundo. E aqui no Brasil, as cigarrinhas, essa população de cigarrinha ela acabou aumentando muito. Nós temos o histórico de cigarrinha no Brasil de muitos anos, mais de 30 anos. Na verdade, nós temos aí, só para vocês terem uma ideia, 44 espécies de cigarrinhas que ocorrem no Brasil. E essa espécie que nós estamos falando, né, mais especificamente, que é o vetor dos enfesamentos, tanto o enfesamento pálido quanto o enfesamento vermelho, e também o vírus da risca, é a espécie Dalbolus maides. É uma espécie de origem mexicana, ela chegou no Brasil e, em função do nosso sistema de produção, onde nós temos milho verão, nós temos o milho segunda safra, nós temos milho para semente, nós temos milho pipoca, não podemos esquecer do milho verde, o milho pamonha, o milho lá do fundo de quintal, né? Enfim, nós temos uma oferta de plantas de milho em todo o território nacional por um período muito longo. Então, se nós pegarmos aí do mês de setembro até o mês de agosto, quase, nós temos milho no campo. Ou ele está quase secando aí, né, já no final da colheita desse milho segunda safra, mas nós temos plantas, lavouras de milho sendo plantadas sucessivamente. E o grande problema da cigarrinha é que ela tem o que nós chamamos de efeito concentração. Os pesquisadores vão ter oportunidade de detalhar mais sobre isso, mas é assim, a cigarrinha ela sai ou daquelas plantas hospedeiras, né, que ela só completa o ciclo na cultura do milho. Mas ela, se não tiver planta de milho, ela se aloja em algumas plantas por ali. E ela fica por ali, presente, numa temperatura ambiente confortável para ela. Mas quando nós estabelecemos uma lavoura de milho novinho, ela chega. Aí ela chega, faz a postura dela no cartucho do milho
e começa um efeito de multiplicação dessa população. Essa população vai crescendo, 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 e quando há o plantio de uma nova área, ou de uma área mais nova, a cigarrinha migra. Então, é um bloco com uma população muito alta de cigarrinha que migra para essas áreas mais novas. E ali recomeça o processo de multiplicação. E como nós não temos uma quebra dessa, nós chamamos aí de ponte verde, né? Como nós não temos a quebra dessa ponte verde, essa população, a tendência dela é cada vez aumentar muito mais. Esse foi um problema que começou muito fortemente na Bahia, nós tivemos também aqui em Goiás, em Minas. Em 2016, nós começamos o enfrentamento com esse problema, fizemos uma proposta de um manejo fitossanitário e os enfesamentos e as cigarrinhas foram aumentando muito, acabou indo para Mato Grosso do Sul, também para o Mato Grosso e São Paulo, e mais especificamente nessas duas últimas safras, a população aumentou muito no estado do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nós temos também no Maranhão, nós temos no Piauí, então a cigarrinha ela está presente em quase todo o Brasil. Mas o grande problema que nós temos aí são os enfesamentos. Esse é o nosso problema. Esses molicútios, como nós falamos, eles são uma espécie de bactérias, né, de bactéria que não tem a parede celular. Ela ataca o floema da planta e acaba concentrando ali no floema, e concentrando açúcares, né, cristais de açúcares, que interrompe a circulação da seiva da planta. O professor fitopatologista, com certeza, ele vai explicar melhor isso aí, mas ela interrompe a circulação da seiva na planta e causa uma série de distúrbios, que são todos esses prejuízos que nós estamos falando. O grande problema da cigarrinha, no nosso entendimento, é na fase inicial da lavoura. Quando, até pelo menos ali os 50 dias da lavoura, quando nós temos a infecção da planta pela cigarrinha com os molicútios, nós temos o aumento desses patógenos na planta, o que acaba mostrando ou demonstrando o aparecimento desses sintomas na fase de produção da planta. Então, ali, a partir do pendoamento, nós temos o aparecimento mais fortemente desses sintomas. E esses sintomas, ele pode ser, dependendo da infecção, né, da quantidade de patógeno que tem, da multiplicação do patógeno na planta, que isso também depende da resposta de cada híbrido, né? Nós podemos ter um sintoma muito leve, que é uma queda, muitas vezes até silenciosa na produtividade, o produtor pode nem perceber que ele está tendo problemas, até perdas muito significativas devido à má formação das espigas. Nós temos uma série de problemas na estrutura da planta, com excesso de perfilhamento, espigamento também, e isso pode acarretar a quebra da planta, levando ao tombamento, né? E depois, na hora da colheita, isso dificulta muito. Então, os problemas causados, ou os prejuízos causados, eles podem ser, dependendo da época da infecção, muito leve, ou seja, quase imperceptível, né? O produtor pode achar que é um probleminha de seca, que não produziu muito, até problemas gravíssimos de perdas muito significativas de produtividade na lavoura. Esse problema dos enfesamentos, ele é um problema que nós dizemos que é o principal ponto que nós devemos atacar hoje, é reduzirmos a oferta de alimento, ou seja, a oferta de plantas de milho durante um período muito longo numa região em que nós temos o problema do desenfesamento muito sério. Então, nós vamos ter que reduzir esse período. E, acima de tudo, nós vamos ter que evitar aquelas plantas voluntárias que nascem na lavoura ou nascem na beira das estradas, que muitas vezes, um problema muito sério nessas áreas onde o enfesamento ele é mais sério, né? Então, essas plantas tigueras, elas acabam sendo hospedeiras para as cigarrinhas e hospedeira para os molicútios, que são esses organismos que causam os enfesamentos. Então, nós temos que, sim, que evitar essa planta tiguera, isso pensando nos enfesamentos. E pensando nas cigarrinhas, é muito importante o produtor, já nas primeiras fases da planta, ele reduzir essa população de cigarrinha na lavoura. Como que ele faz isso? Ele deve fazer um bom tratamento de semente, ele deve fazer um manejo até na fase inicial da lavoura, com aplicações frequentes de inseticida.
para baixar essa população de cigarrinhas. Feito isso, ele acaba tendo uma diminuição nessa população de cigarrinhas na lavoura. Mas é muito importante ele evitar também o plantio de lavouras de milho novas próximo de lavoura de milho velho, principalmente em lavouras mais velhas ou um estágio mais avançado, que tenha a presença dos molicúdios nos enfesamentos. Porque não precisa você ter uma população muito grande de cigarrinha para você ter problema na região. Basta você ter uma cigarrinha infectada com os molicúdios, que ela já vai ser o vetor e isso pode se tornar um problema muito sério. Então, a população de cigarrinha deve ser reduzida sim, mas nós temos que nos preocupar com a redução dos enfesamentos nas áreas para que a gente tenha esse problema pelo menos reduzido. E esse manejo, como nós falamos, ele é um manejo territorial, nós precisamos pensar na paisagem agrícola como um todo, né? E integrado, porque nenhuma prática isolada vai resolver esse problema, Fred. Então, algumas etapas do manejo está na mão do produtor e outras etapas, né, desse manejo está na mão de outras organizações. Então, este evento que nós estamos falando, levando essa informação para o produtor, com especialistas, né, com bastante experiência, eu acho que vai ajudar o produtor nesse trabalho que é um manejo, que é um trabalho territorial, é um trabalho de paisagem agrícola. Muito bem. Ô Sérgio, e qual que é a experiência que vocês têm aí na Embrapa com o problema dos enfesamentos, especificamente? Como é que vem sendo evoluindo, como é que vem evoluindo as pesquisas em relação a essa doença grave para a produção do milho? A Embrapa, nós temos a Embrapa Milho e Sorgo, que tem pesquisadores, né, que são especialistas, fitopatologistas especialistas nessas doenças. Hoje nós temos a doutora Dagmar, nós tivemos a doutora Elizabeth, que ela aposentou, mas ela já vinha pesquisando os problemas do enfesamento já há mais de 20 anos atrás. Nós temos o Dr. Charles Martins, que é um pesquisador que ele fez o doutorado dele nessa área. Então, a Embrapa, ela vem estudando os enfesamentos. E nós precisamos entender melhor, Fred, essa relação que existe dos enfesamentos e das cigarrinhas, principalmente, com outras plantas hospedeiras, para que a gente possa fazer uma proposta melhor de manejo para o produtor, entendeu? Hoje nós já temos muita informação que seria o suficiente para que nós reduzíssemos esse problema dos enfesamentos. Então, a Embrapa tem muita informação, sim. Nós temos uma parceria com a CropLife, que para nós é uma parceria muito importante. Essa parceria público-privada para a Embrapa, ela é muito bem-vinda, em que nós estamos unindo forças, né, com pesquisadores de outras instituições, para que a gente consiga estudar e entender melhor esse manejo. Essa é os enfesamentos, né, isso acaba sendo um complexo de doença muito sério, e que pode, sim, afetar seriamente o agronegócio brasileiro, principalmente pensando nas janelas de plantio e nas épocas de plantio que nós temos com o milho, né, em todo o território nacional. É certo, então, que os enfesamentos ocorrem em lavouras de todo o Brasil neste momento, Sérgio? Sim, nós temos enfesamento hoje em todo o Brasil, e naquelas regiões em que nós temos safras sucessivas, em que tem um aumento muito grande na população de cigarrinhas, e principalmente com plantas tigueras, né, que é essa planta voluntária, multiplicando os enfesamentos, isso faz com que as cigarrinhas tenham esse efeito de concentração que nós falamos, e isso acaba aumentando muito em algumas regiões e não aumenta muito em outras regiões. Então, assim, nós temos a presença da cigarrinha e dos molicúdios em todo o Brasil, mas nós temos uma concentração do problema muito maior, principalmente nas regiões em que nós temos safras sucessivas, em que o enfesamento e a população de cigarrinhas aumenta muito. Muito bem, nós vamos conversar mais com Sérgio Abud durante a nossa transmissão, durante o evento.